A cada coração, amém? Louvamos a Deus, que maravilha, né? Estarmos aqui, sentindo essa atmosfera, vivendo essa presença, né? Esse louvor, essa glória de Deus, que evidentemente vai trazer vida na sua alma, no seu coração, em cada dia do seu viver, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. E nós temos a certeza que você que saiu da sua casa, né, e veio até aqui, a casa de Deus, para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra, para falar com Deus. Não estou falando, eu tenho certeza, por costume, mas estou falando, eu tenho certeza porque está escrito na palavra de Deus, que aquele que busca, acha. Então você vai sair abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Hoje nós queremos falar aqui, meditar um pouquinho no assunto em petição funcional. Parece um nome meio administrativo, né? Parece um nome secular, mas quando você ouve a palavra petição funcional, simplesmente quer dizer o pedido que é atendido diante de Deus. Quem quer que seu pedido seja atendido diante de Deus? Então você pode dizer para o seu irmão, então você tem que aprender, você tem que saber como pedir. Aleluia, nós temos que aprender como pedir, porque o nosso pedido ele tem que ser funcional, ele tem que ser eficaz, ele tem que ser produtivo, ele tem que ser resultante diante de Deus, senão não passará apenas um desabafo. E o que mais nós vemos nesta terra, por causa do sofrimento, por causa das lutas, das tribulações, são desabafos. E desabafo não pode mover o coração de Deus. O que vai mover o coração de Deus é o poder da sua fé, em saber pedir, em saber conquistar, em saber agradar a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei se eu falo testemunho, eu não sei a forma que eu falo. Eu vou usar até aqui 3 músicos aqui para contar esse testemunho. Estou até inspirando no pastor Eli. Eu lembro do que ele fazia com algumas irmãs. Aleluia. O nosso, vou contar aqui, vamos dizer assim, um testemunho, né? Aleluia, é uma brincadeirinha, para que os irmãos possam entender como é preciso a gente saber pedir, né? Aleluia. Nosso irmão Felipe, Eduardo e nosso irmão Ângelo. Aleluia. Glória a Deus. Eles foram levados pelo Espírito para o deserto. Aleluia. Um deserto escaldante, um calor de 50 graus. É Deus na causa. Aleluia. Obrigado, Jesus. E o pior de tudo, não tinha comida e nem água para beber. É Deus por isso. E não tinha nenhuma sombra para se refugiar. E lá estavam eles naquele deserto quase morrendo. Vamos dizer, é hoje que a gente morre. Aleluia. Imagine. Não faço nem ideia o que é estar numa situação dessa, num deserto desse. E eles estavam ali já fatigados, moribundos com a situação. Quando parecia que tudo estava perdido, como estava, lembra-se de Agar também com seu filho Ismael lá no deserto. Quando tudo parecia que estava perdido, um anjo aparece. Oh, glória! E o anjo não veio trazer água, não veio trazer comida. Aleluia. O anjo veio trazer uma palavra.
Aleluia. E a palavra que o anjo veio trazer foi a seguinte: olha, eu vim aqui para realizar 3 pedidos de vocês. Aleluia. Como vocês estão em 3, então vamos combinar o seguinte: cada um faz um pedido, tá bom? Eles, aliviadamente, um pedido, que bom, aleluia, glória a Deus. Né? Imagina uma situação daquela, e recebe a oportunidade de fazer um pedido. Aí o irmão Eduardo é o primeiro a fazer o pedido. Olha aí. Eita Deus. Ele não estava aguentando mais ficar em pé. Aquele calor, aquele sofrimento. É forte. Aí ele pediu: olha, eu quero nesse momento uma cama muito aconchegante, Eita, revelação tremenda. onde eu possa agora me deitar e se aliviar desse cansaço, desse sofrimento, desse deserto que eu não aguento mais. Jesus. Aí o Eduardo vai, aparece lá naquela cama, naquele lugar, sai daquele deserto, né, numa cama aconchegante, onde ele se estica, se espreguiça, e ele glorifica a Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. E o Felipe também faz o seu pedido. Ele não estava mais aguentando de sede. Era muita sede, ele já estava muito desidratado. Aí ele pede para o anjo: olha, o que agora está num lugar muito fresco, muito sossegado, onde eu tenha água para beber. Aí ele aparece num lugar paradisíaco, né, com aquelas barracas, dezenas, centenas de água de coco. Aleluia! Como é que chama aquela cadeira que você... Não, que você... Tem muito em praia, em clube, espreguiçadeira. Aí ele deita ali naquela espreguiçadeira com aquela água de coco gelada. Ele começa a curtir, a se aliviar, sair do deserto, glória a Deus. Aleluia! Aí ele vê a Mariana. Eita glória! Voltou pro deserto. Voltou pro deserto. Mas não foi eu que falei, não, foi uma anja que falou aqui agora. Deus revela. Agora o último pedido para o anjo. Aí quando chega o anjo, depois eu explico porque eu escolhi os 3, tá? Não é só porque eles são músicos, não. Deixa eu explicar. Eu não quero apanhar lá fora. Aleluia. Aí depois o anjo, ele olha, ele se sente só. O anjo se sente só. Cadê meus amigos? Que na hora da sede, que na hora do cansaço, que na hora da fome estava comigo. Eu estou me sentindo tão sozinho. Eu estou me sentindo tão... Ô, seu anjo, então agora é a minha vez de fazer meu pedido? Sim, agora você vai poder fazer o seu pedido. Então o meu pedido é que eu queria que você trouxesse os meus amigos de volta. Tragou o sangue do Felipe, Eu não preciso nem falar no final, né? Pega Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. Isso parece uma piada, uma brincadeira, mas se você for analisar, muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. A gente não sabe o que pede, não sabe o que quer, não raciocina. Por isso a importância de aprender, de ouvir a palavra de Deus, de receber o conhecimento da palavra de Deus. Isso fará que a nossa petição, que a nossa oração, ela chegue diante de Deus de uma forma eficaz, né? Aleluia.
Bom, esqueci de falar, né? Os três que são os músicos, né? Mas eu escolhi o Eduardo porque eu sei que ele é muito humilde. O Felipe, que ele é muito simples, né? E o Ângelo, porque eu sei que ele não vai falar nada, né? Estou na boa, graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Palavra de Deus aqui no livro de Tiago, capítulo 4. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 3 do livro de Tiago. Tiago é depois de Hebreus, né? Depois do livro de Hebreus. Vou dar uma informação muito importante. Tiago fica na Bíblia, tá bom? Fica na Bíblia. Com certeza, depois de Gênesis, antes de Apocalipse, você vai achar Tiago. Novo Testamento. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 3 do livro de Tiago. Petição funcional. Pedido que funciona, pedido que é atendido, pedido que nós veremos a resposta de Deus na nossa vida. Aleluia. Diz aqui a palavra de Deus: pedis e não recebeis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aleluia. Glória a Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Glória a Deus. Feche os seus olhos, ligue o seu pensamento em Deus. Soberano Deus, estamos aqui na tua casa, na tua presença, Deus, aonde já estamos aqui sentindo a tua presença, Pai. Já adoramos o teu nome nesses louvores, aonde vimos a tua presença de uma forma gloriosa, onde corações já através do louvor foram restaurados, foram renovados. Oh meu Deus, mas nós sabemos, Jesus, que a tua presença ela é contínua, a tua presença ela é permanente nesta noite. Meu Deus, nós não estamos aqui com brincadeira, nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. É como Jesus disse no capítulo 15 de João: sem mim nada podeis fazer. Nada podemos alcançar, nada podemos ser, nada podemos fazer sem ajuda, sem a tua presença nas nossas vidas, Deus. Por isso nós pedimos, Pai, nos ensina, Senhor, no nosso relacionamento, na nossa vida com o Senhor, para quando estivermos necessitados e nós precisarmos, e nós pedimos ao Senhor para que através, Senhor, do teu Espírito Santo, da sabedoria da tua palavra, nós possamos ter as nossas causas atendidas em nome de Jesus. Oh meu Deus, que através do poder da tua palavra, Pai, esse teu filho está necessitado, o Senhor sabe, Deus. Há pessoas que na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, conjugal, sentimental, na sua vida profissional, estudantil, em alguma área, Pai, da sua vida, teus filhos estão necessitados, e só o Senhor é Deus para atender às nossas petições. Por isso, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, uma vida de comunhão, nos dê, Senhor, uma vida diante da tua presença, para que cada petição, em nome de Jesus, como disse João, ela seja atendida e solucionada em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
disse na palavra de Deus que tudo que nós pedimos em oração, crendo em nome de Jesus, nós receberemos. Jesus também disse: aquele que pede, recebe. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela não é uma mágica. A palavra de Deus não é um pensamento positivo. Jesus disse que eis que as palavras que vos digo é espírito e vida. E o escritor de Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus, ela não é uma mágica, mas é através de nós primeiro termos desejo, boa vontade em nosso coração, para quando nós pedirmos, aí sim, no nome de Jesus, o nosso pedido será atendido diante de Deus. Aleluia. Para que as nossas petições elas sejam atendidas, é preciso que a nossa oração, é preciso que a nossa petição ela seja ajustada, alinhada no plano e na vontade de Deus. Diga comigo: plano e vontade de Deus. Por que no plano e vontade de Deus? Porque só Deus sabe na verdade o que nós precisamos. E ninguém é melhor do que Deus para nos entender e também nos abençoar. E esse alinhamento do plano e da vontade de Deus é revelado através da palavra de Deus. Por isso você está aqui agora. Por isso você é bem-aventurado de estar agora abrindo seus ouvidos, abrindo seu coração para ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus, você se torna um homem e uma mulher sábio. E um homem e uma mulher sábio não pode ser enganado em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Como nós dissemos, a palavra de Deus não é apenas uma mágica. Então eu quero falar aqui dentro de um contexto específico na Bíblia, onde nós vimos homens e mulheres na palavra de Deus que fizeram pedidos a Deus. E analisando e olhando na Bíblia, esses homens e essas mulheres que fizeram pedidos a Deus, nós podemos analisar, concluir e aprender também algumas coisas importantes a respeito de uma petição funcional, de um pedido que é atendido diante de Deus. Aleluia. Nós podemos entender a petição na Bíblia de três maneiras. Primeiro fator, pedido imperfeito. Segundo fator, pedido incompleto. Terceiro fator, pedido perfeito. Aleluia. Pedido imperfeito, pedido incompleto e pedido perfeito. Aleluia. E isso nós entendemos não de uma forma secular, não de uma forma lógica e nem natural. Isso nós podemos entender aprendendo e olhando na palavra de Deus. E quando nós aprendemos a palavra de Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora o que está certo. Porque a gente faz o que é errado quando não sabemos. Quando nós não sabemos, aí lamentavelmente a gente faz as coisas erradas. Mas não porque você quer fazer errado, mas muitas das vezes porque não sabemos. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele não leva, o tempo da nossa ignorância. Aleluia. É como diz uma frase aí fora, o errar humano, mas permanecer, persistir no erro é o quê? Mas aqui não tem gente assim não.
Aqui não tem burros não, aqui só tem imagem e semelhança de Deus. Amém? Quem toma posse disso? Diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O povo de Deus é o povo que se esforça para estar na casa de Deus, para aprender a palavra de Deus, para deixar o erro e esforçar agora, fazer agora o que é certo diante de Deus, para que a sua vida agora seja abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Primeiro fator da petição: existe um pedido imperfeito. O que é o pedido imperfeito? O pedido imperfeito é a oração impedida. Oração impedida. Isso é muito sério, muito grave. Porque eu já vi nessa caminhada, eu já estou mais de 30 anos no Evangelho. E nessa caminhada eu já vi muitos servos do Senhor fazerem propósito grande com Deus. E fazem propósito tão grande que aí não consegue a resposta. Aí esse propósito grande que muitas das vezes alguns sem a direção do Espírito, sem a sabedoria da palavra, sem o conhecimento da palavra, aí esse propósito, por ser tão grande, se torna muito maior, se torna mais grande ainda a frustração. E é triste falar isso. Como outro dia, eu vou falar isso porque para a gente entender a gravidade do que é estar consciente que a minha petição ela tem que ser, eu tenho que ter um relacionamento com Deus de verdade, para que a minha petição seja atendida, seja respondida diante de Deus. Porque alguns passam, como eu disse, anos, e fazem muitos sacrifícios, o que não é errado, porque a Bíblia diz que nós temos que sacrificar o corpo para reviver, para fortalecer o espírito. Mas quando o sacrifício ele é feito de uma forma desconsciente, isso traz frustração. Eu me lembro de um irmão que a gente oramos, nós oramos muito no monte, campanhas, eu admirava ele era muito esforçado. Eu me lembro que eu estava ainda em tratamento da minha visão, não estava enxergando bem ainda, e eu andando na rua, daqui a pouco eu, como os irmãos me chamavam antigamente, eu via aquela voz: Marquinhos! Marquinhos! Aí eu olho assim na direção lá daquele bar lá. Aí eu caminho na direção do bar. Aí o irmão, que tínhamos tanto orado, tantos caminhado junto na presença de Deus, estava ali no bar, com aquela garrafa de cerveja, tomando ali a cerveja. Eu falei: rapaz, o que aconteceu? E ele começou a desabafar. Porque eu falei: Martinho, você me conhece a minha vida, eu fazia campanha de oração, era jejum, eu estava na igreja todo dia, não perdia. E começou a falar toda a luta com Deus. E que Deus é esse que nunca me respondeu, nunca fez nada por mim. E ali, o que eu pude fazer, Deus me direcionou. O que eu pude falar, Deus me direcionou. Eu fiz ali que era para fazer naquele momento. Mas ali eu já tomei como aprendizado para mim e para também ajudar aqueles que necessitam. Então é muito importante entendermos sobre uma petição funcional, para que o nosso pedido seja atendido diante de Deus. Então o primeiro fator é o pedido imperfeito. O pedido imperfeito é a oração impedida, é a oração que não é respondida, é a oração que não tem resultado. E eu tenho certeza que qualquer um que está aqui não quer que a sua oração seja impedida, Como que você se sente quando você está falando com alguém, aí de repente você está falando, aí você percebe que aquela pessoa não está dando trela para você?
Como é que você se sente? Tem gente que fica até ofendido, né? Tem gente que o leão quer sair de dentro na hora. É Deus. Aleluia. Imagine diante de Deus, você está ali falando, buscando e fazendo propósito, e você não vê resposta, e você não vê resultado. Então é bom que entendamos dentro da Bíblia alguns exemplos que trará lição, que trará aprendizado, que trará experiência para nós. Glória a Deus. O primeiro fator é o pedido imperfeito. E o primeiro item que nós vemos no pedido imperfeito, que faz a oração ficar impedida, chama-se imprudência. A imprudência, ela faz que a oração seja impedida. O que gera a imprudência? O que gera a imprudência, primeiro, falta do conhecimento da palavra de Deus. Só que não se importa, que não se esforça para ouvir a palavra, para aprender a palavra, ela não saberá o que tem que fazer. E alguém que não sabe o que fazer, evidentemente ela vai fazer o que está errado. E alguém que está agindo errado, a sua atitude, a sua postura será de imprudência. Vamos ver aqui um pedido de imprudência, que é o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Mateus capítulo 20, do versículo 20 a 23. Aleluia. Mateus capítulo 20. Aqui nós temos um pedido de imprudência. É o primeiro item do primeiro fator, que é o pedido imperfeito. Aleluia. Glória a Deus. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com ele seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Ela fez um pedido. Vamos ver se esse pedido foi resolvido, se esse pedido foi atendido. Aleluia. E ele diz-lhe: que queres? Ou seja, Jesus perguntou, né? Ela respondeu e disse: que estes meus dois filhos, permita que esses dois meus filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Esse foi o pedido dessa mulher. Até aí está bem. A mãe dos filhos de Zebedeu. Nesse momento, nós percebemos que Jesus ele chama os 12 apóstolos para uma conversa particular. E nessa conversa Jesus começa a dizer: olha, é necessário que o Filho de Deus seja entregue na mão dos escribas, dos príncipes, das autoridades. Vão pegar ele, vão prender ele, vão bater nele, vão chicotear, e por final vão crucificar ele na cruz, vão matar ele na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Acho interessante que até quando Jesus estava falando que ele ia ser pego pelas autoridades, que Jesus ia apanhar, que Jesus ia ser humilhado, que Jesus seria crucificado e que Jesus morreria nesta cruz, ninguém falou e não pediu nada. Mas na hora que Jesus falou: ao terceiro dia ele ressuscitará, aí a mãe desses dois discípulos de Jesus, que é João e Tiago, aí ela se manifesta: ah, Senhor, chegaram, a Bíblia diz, chegaram adorando a Jesus, chegaram, né, ali dando honra para Jesus. E aí ela falou: ô Jesus, já que o Senhor vai ressuscitar, quando o Senhor estiver lá na glória, permita que um dos meus filhos fique um do seu lado direito e outro do seu lado esquerdo. Aleluia. Ela pediu. O
O que gerou esse pedido? A falta do conhecimento da palavra de Deus, a falta da sabedoria da palavra de Deus, a falta de fé da palavra de Deus gera a imprudência. Aí Jesus pega e diz para ela: olha, vocês podem beber do mesmo cálice que eu bebo, vocês podem participar do mesmo batismo que eu participo. Aí eles pegam para Jesus: sim, Senhor, nós podemos beber do teu cálice. Mas aí Jesus fala: sim, vocês podem beber do cálice que eu bebo, mas sentar à direita e à esquerda, tomar tal posição no reino de Deus, isso não é assim. Isso é somente para aqueles que conquistarem. Isso pertence à vontade de Deus, isso pertence ao plano de Deus. Aleluia. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, o que a gente ia pensar? Primeiro, não ia nem fazer um pedido desse jeito. Saberíamos que Jesus tinha falado lá atrás que o reino de Deus é conquistado por força. Então, para mim receber o galardão de Deus, eu tenho que merecer, eu tenho que conquistar, eu tenho que buscar. Aleluia. Então eu posso pedir a Deus a minha salvação, mas se eu não buscar essa salvação, eu poderei não receber essa salvação. Triste, né? Palavra dura. Mas essa palavra que nos confronta, ela nos desperta. Meu Deus, eu não posso perder minha salvação, né? Aleluia. Quem já pediu a Deus a sua salvação? Aleluia. Calma, eu não sou diácono não. Aleluia. Diácono que tem o dom, né, de confrontar. Aleluia. Mas Jesus disse que essa salvação ela tem que ser conquistada, né? Para que nós possamos receber o resultado, a resposta do nosso pedido. Segundo item, do fator do pedido imperfeito, que também impede a oração, que impede a resposta, chama-se desobediência. A desobediência, ela impede que o nosso pedido seja atendido diante de Deus. Então, por isso, precisamos fazer como estamos agora, na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e pedindo a Deus: Deus, coloca o temor da tua palavra, para que eu possa guardar e viver a tua palavra, porque Tiago disse: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, né? Aleluia. Porque se eu não ouvir e praticar, eu agirei com desobediência. Aí o que acontece, né? Acho interessante, né, que o ser humano, quando tudo está bom, sabe aquele momento de mar de rosas, sabe aquele momento que você sente no paraíso, não está faltando nada, parece que ninguém lembra de Deus, né? Mas qualquer aperto que o ser humano passa, né? Assim, ele está andando na rua e vem uma pessoa de repente para o lado dela. Ela não estava nem lembrando de Deus, estava ali lembrando dos seus problemas, das suas causas, da sua agonia, das suas necessidades, dos seus objetivos. Aí de repente ela vê uma pessoa assim do lado dela: ai, Jesus do céu, me ajuda, me cobre com teu sangue, Senhor. Eis que eu sou teu servo, sou tua serva, Senhor. Eis que tu está comigo, aleluia. Não é assim, o ser humano não lembra de Deus na hora do aperto. A nossa natureza humana egoísta, lamentavelmente, ela é assim. Aleluia. Agora, se nesse momento que eu precisar pedir, buscar, me relacionar com Deus, e eu clamar por Ele, mas se eu não guardei a sua palavra, se eu não dei importância para a sua palavra, como eu terei direito agora de ser abençoado e de ter o meu pedido atendido por Deus?
Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Vamos ver um pedido também, que foi impedido por causa da desobediência, o pedido de Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Ele pediu para o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim e nem por profetas. E tem gente em desobediência e sai aí no Brasil inteiro em busca de um profeta. Fala comigo, Senhor. Aí só leva a profetada. Só a misericórdia de Deus. Então eu tenho que ter consciência da minha vida, do meu relacionamento com Deus. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse, a palavra diz: se guardares a palavra com perseverança, e Deus diz: eu te guardarei da tentação. Deus está dizendo que vai guardar da tentação, mas vai guardar aqueles que guardaram a palavra de Deus. Então, se você... esse versículo é muito lindo. Eu não tinha tempo de entrar nesse assunto, mas é muito lindo, porque quando você serve a Deus, quando você se compromete com a palavra de Deus, em aceitar Jesus, em ser batizado e viver agora em comunhão com Deus, você recebe algo muito lindo da parte de Deus. Porque todo ser humano, ele tem o direito, não é bem o direito, a oportunidade, corrigindo, todo ser humano, ele tem a oportunidade de receber e desfrutar a bondade de Deus. Por isso que o salmista diz: Senhor, a terra está cheia da tua bondade. E você realmente vê que Deus é bom para todos, mesmo aquele que está vivendo como ladrão, mesmo aquele que está vivendo como corrupto, mesmo aquele que está vivendo no pecado, mesmo aquele que está desobedecendo a Deus. Deus é bom para com ele, Deus é bom para com todos. Todo ser humano, ele tem a oportunidade de desfrutar e receber a bondade de Deus. Mas em Apocalipse diz que aqueles que aceitam a Jesus como seu único Salvador e seguem a sua palavra, esses aí vão receber algo mais. Diga comigo, algo mais. Que maravilha. E qual é esse algo mais? Além de você desfrutar da bondade de Deus, você não terá apenas oportunidade, mas você terá direito de receber a providência de Deus. Porque você fez uma aliança com Deus. A partir do momento que você está guardando a palavra, Deus já, aquele meu filhinho lá, aquela minha filhinha está guardando a minha palavra. Aí Deus já dá ordem aos seus ministradores, os anjos do Senhor são os ministradores de Deus. Aí esses anjos vão acampar do seu lado 24 horas por dia. Dá uma olhadinha aí do seu lado, talvez esteja do seu lado agora. O anjo de Deus está do seu lado agora. Aleluia, Ele está te guardando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme, do que os guarda a palavra de Deus e livra de todo mal. Aleluia. Por que Deus não atendeu o pedido de Saul? Porque ele estava em desobediência. Ele foi um homem escolhido e separado por Deus. E Deus tinha dito: somente guarda a minha palavra. E esse homem que recebeu o incentivo, o ensinamento de guardar a palavra, repentinamente ele começou a pisar em cima da palavra de Deus, desobedecendo a Deus. Aí ele faz esse pedido a Deus e não recebe resposta. Sabe o que ele fez depois desse pedido? Ele foi consultar uma feiticeira.
E a Bíblia diz lá em Apocalipse, em Coríntios, que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Por isso que a oração dele foi impedida, porque ele estava em desobediência. Então eu aprendo aqui que se eu viver em desobediência, a minha oração não será respondida diante de Deus. Terceiro item que impede a oração: distração. A distração. O que é distração? Não estou falando só dessa distraçãozinha que muitas vezes o inimigo gosta de trabalhar na hora da mensagem, né? Não é só isso que eu quero dizer, não. Isso aí já é ruim, mas essa distração que uns não conseguem ficar sem conversar. Pode ver, cada um tem várias fraquezas. Uns na hora da mensagem, ele sente ele lembra daquele assunto, ele lembra daquela causa, ele sente aquele incômodo para conversar. Outros, mas na hora da mensagem me dá um sono. Acabou até o glória, Jesus. Essa distração não é a essência do que estamos falando agora, mas ela é um sintoma de quem já está sendo levado por essa distração. Aleluia. E por causa de... Você acha que não é nada sério? Por causa de uma distração, uma mulher, ela virou uma estátua de sal. Sabe porque ela se distraiu? Ah, não, vou olhar para lá. Esqueceu que o objetivo dela era a palavra: vai, caminha, não pare, não olhe para trás. Aí ela se distraiu, olhou para trás e virou uma estátua de sal, a mulher de Ló. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 17. Aleluia. Segundo Samuel, um pedido que não foi atendido por causa da distração, pedido de Davi. Ele estava com algo muito sério, porque o seu filho estava moribundo, estava morrendo. Algo muito sério. Davi estava muito necessitado, ele estava com uma causa muito difícil na sua vida, e ele buscou a presença de Deus, fazendo propósito diante de Deus, ficando sem comer pão, sem tomar água, e ali só orando, buscando a face de Deus. Então os anciãos da sua casa o levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, dizendo-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Pois mais mal faria. Porque está bom. Aleluia. Glória a Deus. Vocês conseguem sentir o que Davi passou aí? O filho dele estava morrendo. Você que é pai ou mãe, que já viu o seu filho adoecer, você sabe como você se sente quando você vê o seu filho e a sua filhinha ali doente, né? Você sabe o aperto que o seu coração... Imagine esse pai, o que ele estava sentindo, o filho dele ali quase morrendo, e ele se colocou diante de Deus. O verso 17 diz que ele nem água, nem pão comeu, ali orando, pedindo e clamando a Deus, mas a sua oração, o seu pedido não foi atendido e a criança morreu. Por quê? Porque Davi estava distraído daquilo que ele foi levantado, daquilo que ele foi direcionado por Deus.
Ele foi levantado de uma forma muito linda, de uma forma muito específica, de uma forma muito maravilhosa, porque Deus olhou para uma nação, e dessa nação Deus olhou para uma família, e de uma família Deus olhou para ele e disse: tu és um homem segundo o meu coração. E esse homem que foi escolhido segundo o plano, a vontade, o coração de Deus, foi levantado como ungido de Deus. E Davi se distraiu que ele era ungido de Deus. Fala para o seu irmão: não se distraia. Você é ungido de Deus, você é uma ungida de Deus. Não se distraia. Não deixe o inimigo te enganar, te seduzir. Aleluia. Porque quando se distrai, se esquece. Olha essa frase: quando se distrai, se esquece a posição que ocupa. Se um presidente da república, ele é a autoridade máxima do país, mas se ele se distrair que ele é o presidente, daqui a pouco ele vai estar agindo feito um moleque. Então a distração, ela impede a nossa oração, porque a gente se esquece da posição que nós somos levantados diante de Deus. Então não podemos deixar que o nosso pedido seja imperfeito, porque o que torna o pedido imperfeito é imprudência, desobediência e distração. Então nós temos que considerar e observar isso na palavra de Deus, para que não venhamos cometer o mesmo erro. Aleluia. Mas o segundo fator que deixa o pedido, que é o pedido incompleto. O que é o pedido incompleto? É aquilo que atrasa a oração. É uma oração que poderia ser respondida antes, e essa oração fica respondida para depois. Aleluia. Glória a Deus. Pedido incompleto é o pedido que é a oração que está atrasada. E o duro que tem pedido, né? Que se não for feito ali naquele momento, capaz de até morrer, né? Você está passando nessa pessoa em São Paulo, cheio de prédio, está os cabas lá em cima trabalhando, cai um tijolo lá, aí vai cair bem na cabeça. Se o anjo de Deus não tirar na hora, né? Só Deus. E às vezes, quanto livramento Deus nos dá, a gente nem percebe, né? Quando assim guardado, protegido a nossa vida. Aleluia. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Nós vamos ver um exemplo interessante do primeiro item que faz atrasar a oração. Chama-se interesse pessoal. O interesse pessoal faz que a oração seja atrasada. Aleluia. Porque Deus, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer nos abençoar para que as pessoas também sejam alcançadas e sejam abençoadas, né? Que quando eu começo a pensar só em mim, eu estou sendo egocêntrico. Mas quando eu penso que através de mim o Marcinho pode ser abençoado, então Deus, Ele vai ter prazer de derramar bênção em mim para alcançar ele. Né? Mas aí existe algo que impede, atrasa, atrapalha a oração, que chama-se o interesse pessoal. Nós vamos ver esse exemplo no pedido de Ana, né? Ela sofreu muito. Até que eu lembro que trouxe uma mensagem muito maravilhosa nesse assunto, foi a irmã Monique, eu lembro. Ela pegou esse assunto aí, eu lembro que eu aprendi aquele dia. Glória a Deus. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Frapeu. Parece que está falando hebraico, né? Aleluia. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outro Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar. Olha só que interessante. Aí é que a gente entende. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos.
em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, os dois filhos do sacerdote ali. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O que eu quero chamar a atenção, qual era o costume de Eucana? Quem ouviu a palavra, diga amém. Quem ouviu a palavra, fala eu. Aleluia, glória a Deus. Você que ouviu a palavra, o que Eucana fazia? Qual era o costume que ele tinha? Subir de ano em ano para adorar e sacrificar o Senhor. Mas ele estava sozinho? Não. Quem estava com ele? Penina, todos os filhos de Penina, né, os filhos dele de Penina e Ana. Então Ana já estava de ano em ano fazendo o quê? Adorando a Deus, buscando a Deus. Mas até esse momento a madre dela estava cerrada. Aleluia, glória a Deus. Como Penina tinha filhos e Ana não, então o que Penina fazia? Penina, ela a Bíblia diz que ela irritava a Ana. Quando alguém te irrita, qual é a tua tensão, o teu dispositivo emocional? Quando você é irritado, quando alguém pisa em você. É forte, Deus. Quando alguém chega em você, nossa, mas você hoje está feio, está ridículo. Como que você vai se sentir? Poxa, eu sou ridículo. Você vai tentar até no seu... Talvez você tenha até humildade para não agir, né? Muitos de nós faz força para adorar a Deus, né? O corpo está ali adorando a Deus, mas a alma... Já viu aqueles filmes de comédia? Quando está ali na cena de um confronto, aí de repente um fala uma coisa, aí de repente o outro pega, cai grande, dando um chute, soco, aí depois volta a cena e ele estava normal, ali era só o pensamento dele. Às vezes o corpo não está, mas a alma está dando pancada já. Né? Aleluia. Glória a Deus. Então imagine Ana. Aí, não estamos aqui acusando Ana. Ela foi uma mulher de Deus. Mas ninguém é perfeito. Então eu imagino, eu deduzo até, lembrando da ministração da irmã Monique, né? Eu deduzo que não foi fácil para ela, imagine, né? Os filhos dela, de Penina abraçando a Eucana, né? Beijando, papai. E ela não tinha filhos e a outra ainda olhava ela com aquela cara de coisado. Imagine só, né? A humilhação que ela sentia. Agora você nesse sentimento, aí você vai orar nessa hora. Gente, uma vez eu lembro que tinha um lugar de uma igreja evangélica que fazia batismo. O lugar era tão separado por Deus que ele fazia batismo, era da igreja, chamava Canaã. E nesse lugar tinha um lugar que chamava Cabana dos Profetas. Ah, quando eu cheguei lá, o primeiro lugar que eu quero ir na Cabana dos Profetas. Quando eu cheguei lá, aí de repente saiu lá uma nuvuca lá, né? E um falatório, eu não entendi direito o que está acontecendo. Daqui a pouco eu só venho pulando, eis que o caixão já está aqui preparado. Meu Deus, eu vim aqui ouvir a voz de Deus, estão falando que tem um caixão, né? Aleluia. Então, quando alguém está com um sentimento assim, até a oração dele, a oração de interesse pessoal, Jesus deu um exemplo interessante, o fariseu e o publicano, né? Diz que o publicano, ele ali ajoelhado em terra: Senhor, eu sou miserável, eu sou um pecador, Senhor, eu não sou nem digno de levantar os meus olhos e olhar para Ti. Perdoa meus pecados, Senhor, me aceita na Tua presença, aceita a humilde oração do Teu servo. E do lado do publicano estava quem? Do lado do publicano estava quem?
Ele estava lá. E o fariseu levanta suas mãos para o céu, põe a mão no seu peito. Ó Senhor, eu te agradeço porque eu sou o teu servo. Eu sou aquele que te agrada, aquele que faz a tua vontade, que ora, que jejua tantas vezes, que dá, eu faço caridade para os pobres. Mas esse coitado aí, Deus, esse miserável aí, esse insignificante aí não é nada. Estava orando, estava pedindo a Deus a bênção. Mas a oração de interesse pessoal, ela atrasa a oração. Quanto tempo mais aquele homem ia permanecer daquela forma, falando que era de Deus, falando que servia a Deus, falando que tinha muita fé em Deus? Deus, ele não quer religioso, Deus, ele quer adoradores. Aleluia! Aleluia! E nós temos que aprender cada dia mais a deixar de ser um religioso e a ser um adorador. Porque o adorador é aquele que não pensa em si próprio, mas ele pensa no outro. Aleluia! Como você viu aqui na hora do louvor, você viu aí irmãos que sentiram de abraçar pessoas que estavam necessitadas, né? Por quê? Porque esses irmãos, essas irmãs, eles não são um religioso, são adoradores de Deus. O adorador de Deus, ele pede para que a bênção de Deus flua através dele na vida do seu irmão e da sua irmã. Terceiro item que pode também atrasar a oração, chama-se preocupação. A preocupação também, ela atrasa a oração, faz que a oração seja incompleta. Aleluia! Que o pedido incompleto é a oração atrasada. E o medo também faz que a oração se atrase. Nós vamos ver esse exemplo na vida de um grande homem de Deus chamado Jó. Pedido de Jó, capítulo 1, Jó capítulo 1, versículo 5. Meu Deus, a hora já decorou, né? Eu vou parar até aqui porque a hora já está muito avançada, tá bom? E numa próxima oportunidade a gente continua. Glória a Deus. O medo, que é a preocupação, ou seja, eu falei preocupação, mas se você analisar a preocupação, ela é temperada pelo medo. Porque quando você está preocupado, você está com medo que aquilo possa ou não acontecer. E este medo de poder ou não acontecer gera no seu interior uma preocupação. Aleluia. Jó capítulo 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Enviava quem? Os seus filhos, né? E o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, ou seja, de todos os seus filhos, de cada um deles. Porque Jó dizia, quando essa frase fala assim, porque Jó estava preocupado com alguma coisa. O medo estava tentando ali, infiltrar no interior de Jó. Por isso que fala essa expressão, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos. Porventura, a palavra porventura, se eu não me engano, chama-se advérbio de dúvida, não é isso? Porventura, quando fala porventura, sim ou não, possa ser que sim ou possa ser que não. Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Quer dizer, porque Jó dizia, ou seja, porque Jó se preocupava, ele pensava: meu Deus, será que meus filhos pecaram? Se eles pecaram, então eles vão ser amaldiçoados. Então esse medo de Jó ver a maldição cair sobre os seus filhos fazia que ele buscasse a Deus pelas madrugadas em sacrifício, adoração.
pedindo a Deus pela vida dos seus filhos. Agora vamos analisar aqui no versículo 25 do capítulo 3 de Jó. Jó capítulo 3, versículo 25. Porque o que eu temia, ou seja, o que eu tinha medo, me veio, e o que receava, me aconteceu. Apesar que tem uma interrogação ali, né? E o que me receava, me aconteceu? Aconteceu lamentavelmente, né? Porque esse medo que Jó se preocupava, lamentavelmente você sabe a história, né? Jó perdeu a vida de todos os seus filhos. Mas como Deus é fiel para aqueles que servem a Ele, entendem a vontade dEle, se arrependem daquelas atitudes que não deveria fazer, que não deveria praticar, e volta à direção, e volta à vontade de Deus, ao plano de Deus, então Deus, Ele tem poder de trazer restituição, em nome do Senhor Jesus. E você sabe que a Bíblia diz que as filhas, né, as filhas que Deus deu, os filhos que Deus deu depois para Jó foram tão abençoados, e as filhas dele foram mulheres tão lindas que nem a Gisele Virgem chegava aos pés dela. E tão linda que eram essas mulheres, né? Se tivesse alguma delas aqui, os pastores iam ter trabalho. Só Deus. Irmãos, o meu tempo aqui já está esgotado, amém? Na próxima oportunidade a gente conclui, em nome do Senhor Jesus. Mas, aleluia, é muito importante estarmos atentos com essa questão de ter uma petição funcional, de saber que a nossa oração não é apenas palavras, a nossa oração não é apenas decoração, a nossa oração não é apenas costume, mas a nossa oração, ela tem que fluir de um sentimento, do relacionamento que estamos vivendo com Deus, para que aquilo que eu pedi, como disse João, em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, o Senhor venha realizar na minha vida para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero só fazer uma oração.